Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, estou aqui na Maria Augusta, aqui levando meus filhos para brincar um pouco, né? Mas mesmo assim a gente tem que gravar e proclamar, né? Engraçado, se você for estudar a patrística, acho que é 45 volumes da patrística, né? Tem o catecismo da Igreja Católica, tem a escritura, tem a tradição, tem o magistério, tudo isso vem do fundamento dos apóstolos. Qual o fundamento? Daquela revelação que Pedro teve. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro, tu és Pedro. Sobre ti, não é sobre ti. É sobre ti, termo, é sobre ti, sobre você, que exprimiu a fé, que teve a revelação. Porque uns dizem que era João Batista, outros dizem que era Elias, um dos profetas que restou, mas só você teve a revelação. Eu edificarei a minha igreja, tanto que não foi o termo fundarei. Edificarei, porque Cristo ele é a própria igreja, Cristo ele é a própria palavra, Cristo ele é o quê? Que fundou a igreja, e essa igreja, como diz que é a sua esposa, a igreja é a esposa de Cristo, e essa noite de núpcias se concretizou ali na cruz, que oficializou, que foi gerada, fundada na cruz. Foi tipo como, por exemplo, um casamento em a igreja com Cristo. E sobre esse fundamento, sobre essa fé, vai ser edificada sobre Pedro, que vai seguir essa doutrina que foi ensinada, que foi passada oralmente e pregada e oralmente em Atos dos Apóstolos 2, com a igreja se tornou pública por causa de quem? Do Paráclito, do Espírito Santo. E ali os discípulos começaram a pregar, começaram a anunciar, começaram a fazer milagres e prodígios, pregavam oralmente, porque não tinha um Novo Testamento protestante. Não tinha. Nada escrito, nada pregado ainda. Quem pregou, quem começou a pregar foi Pedro. Quem começou a fazer milagres e prodígios foi Pedro. Quem excomungou foi Pedro. Quem organizou a igreja ali em Jerusalém foi Pedro. Quem Cristo profetizou, quem Cristo deu o pastoreio. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Põe meme no grego, né, se eu não me engano. De governar, de apacentar. Interessante. Até hoje, desde Pedro, o protestante, desde Pedro, até hoje, a igreja prega essa unidade e segue essa catolicidade. Por quê? A patrística segue o fundamento e a doutrina que foi pregado pelos apóstolos, que foi ensinado pelos apóstolos. A maioria dos escritos ali da patrística foram os discípulos próximos dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos, da era igreja primitiva ali, do primeiro século, segundo século, terceiro século, e aí vai. Como, por exemplo, Eusébio de Cesareia, como, por exemplo, Santo Inácio, como, por exemplo, Santo Irineu, como, por exemplo, tantos pais da igreja. São Policarpo, que era discípulo de um evangelista São João, segue essa analogia. E os caras leem a patrística, os caras leem a escritura, os caras conhecem a história, conhecem o magistério, mas não se converte. Fica nesse oba-oba aí, falando que a igreja católica é a Babilônia, falando que a igreja católica é isso. A primeira igreja protestante que surgiu foi em 16 século, que é a do Martinho Lutero. Depois, a luterana. Então, se você for ver essa visão dos protestantes, o Espírito Santo está errado, a profecia que Cristo fez ali sobre a vida de Pedro está errado, o próprio Cristo está errado, o próprio Espírito Santo está errado. Quem está certo é os reformadores, Martinho Lutero, que era franciscanos, que se revoltou, que não concordou naquela época, naquele conceito, que tem muitas coisas que eu não concordo na igreja católica, mas por isso que eu não vou protestar contra ela. E tem coisas boas da igreja, que os mártires que deram a vida por essa igreja, que seguiram o fundamento dos apóstolos, que não fizeram igual Martinho Lutero, como por exemplo o Padre Pio. Olha só, tantos doutores da igreja, cara. E segue esse mesmo fundamento, essa mesma doutrina, porque o Espírito Santo assiste a essa igreja. O Espírito Santo é a alma dessa igreja, em Mateus 28, 19 e 20. Sobre desse fundamento, sobre dessa revelação, sobre essa fé que Pedro exprimiu, segue todo o catolicismo, segue toda a revelação, segue toda a verdade, porque foi dado a chave de ligar e desligar a Pedro. Por isso que
os papas que são sucessores de Pedro têm essa autoridade. Por isso que os bispos que são sucessores dos apóstolos têm essa autoridade, por causa do pastoreio de Pedro. Que interessante. E João 20, 21, e deu a autoridade de perdoar e de reter pecado aos demais. Que interessante, né? Aí tá isso os protestantes distorcem. Então, se você for resumir, se você for entender, a patrística defende a igreja, a patrística vem para a igreja. Tanto a Bíblia, a igreja que compilou, a igreja que guardou, o Novo Testamento foi a igreja que pregou, e a patrística também foi a igreja que escreveu, compilou e guardou e organizou e escreveu os livros históricos também. Mostrando a catolicidade, mostrando a verdade pela patrística que é católica. Todos os que escreveram a patrística, a protestante, são todos católicos, não vejo nenhum protestante. Só a patrística contra a reforma que é protestante, que distorce tudo. Que interessante, né? Essa é a verdade da nossa igreja, sobre esse fundamento. Pedro, é sobre Pedro, é tu Pedro, é sobre ti que eu edificarei a minha igreja. Tanto que nos evangelistas Pedro tem um destaque. E segue até hoje, cara, porque Cristo quis assim. Salve Maria, sou missionário, servo.